Glória a Jesus. Feche os seus olhos. Nesse momento, diga: Senhor meu Deus, fala comigo, ministra ao meu coração, em nome de Jesus. Me dá uma palavra rema nesta hora. Você sabe que às vezes Deus fala, a pessoa não consegue discernir que é Deus. A Bíblia fala que Samuel, quando era jovem, Deus falou com ele: Samuel. Ele correu lá no quarto de Eli e falou: o senhor está me chamando? Ele: não, estou dormindo, você está atrapalhando meu sono. Vai dormir, não chamei ninguém, você está sonhando. Ele deitou, Deus falou: Samuel. Ele acordou e falou: o senhor me gritou agora. Ele falou: não, rapaz, você está sonhando. Ele deitou, aí Deus falou: Samuel. Aí falou: o senhor me chamou. Ele falou: não foi eu não, agora eu entendi. Até Eli estava com muito sono, estava desligado. Ele falou: é Deus. Quando ele falar Samuel, você fala assim: fala, Senhor, que eu estou ouvindo. De forma que o espírito do homem precisa ser treinado. O seu espírito precisa ser treinado. E a sua mente também, para ouvir, entender, discernir a voz de Deus. Quem está entendendo, diga amém. O corpo não se alimenta de comida para ele ficar forte. E a alma, como que ela se alimenta? A alma se alimenta de imagens pelo que você vê. A alma se alimenta pelo seu sentimento. E a alma se alimenta por palavras. Então, preste atenção. E o espírito, como que ele se alimenta? Aí sim, o nosso espírito se alimenta pela oração e pela palavra de Deus. Você se fortalece, a carne luta contra o espírito, diz Gálatas. E o espírito luta contra a carne, porque eles são diferentes, opostos. E aquele que você mais alimenta é o que prevalece. Quando você lê a palavra e ora, você alimenta seu espírito. E automaticamente seu espírito atua na sua alma, porque a alma está sendo bombardeada por aquilo que você vê, por aquilo que está por aí, pelas conversas, mas quando a palavra de Deus vai entrando, então ela vai mudando seu pensamento, seu coração, e acontecendo uma transformação na sua vida, e você vai aprendendo a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Quando você ouve a voz do diabo, você fala: ei, essa voz? Não, peraí. A voz do diabo parece que às vezes nos confunde, mas ela é externa, ela vem de fora, e geralmente algumas pessoas perguntam assim: pastor, quando que eu sei que é uma provação? Quando eu sei que é uma tentação? Olha, irmão, escute, a provação vem de Deus, diga aleluia. Tentação vem do diabo, porque a Bíblia diz que Deus não tenta a ninguém, amém? Tiago diz: Deus não tenta ninguém, o diabo é que tenta. A provação, ela é uma luta grande, pequena, média, não sei. É uma luta, mas ela te leva para a oração, para buscar ajuda. A luta te leva, a adversidade, a provação te leva mais perto de Deus. A tentação não. A tentação te leva para o diabo. A tentação te leva a cair. A tentação é aquela vontade de pecar, é aquele sexo proibido, aquele namoro indecente, e você fala: eu estou sendo provado. Não é aprovação, tentação, e tentação tem que ser repreendida. A aprovação vem de Deus, mas a tentação vem do adversário para te derrubar, para te humilhar, aleluia, te deixar no chão. Quando eu sei que é tentação, quando vai me levar para o pecado. Quando o camarada estava namorando com a menina, falou: pastor, estou sendo muito provado. Eu falei: não, meu filho, isso não é provação não, isso já é um laço do diabo, você já está quase caindo. Olha ele no seu pé aí, cadê? Aí, então, a tentação te leva para lá, e a provação, você vai aprendendo a discernir e ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Fala: Senhor, treina meus ouvidos. Aí Deus manda te dizer: não sou eu, é você mesmo. É você mesmo que vai ler a palavra, cantar louvores e orar, e Deus vai habilitar seus ouvidos para ouvir a voz dele. A Bíblia nos diz: renovai a vossa mente com a palavra. Renovai a vossa mente com a palavra. Quando você lê a palavra, você está renovando a sua mente. Porque lá no pecado de Adão, então houve aí um sério problema. Tanto é que a gente não usa nem 10% da nossa mente. Usa só uma partícula.
Mas Adão não, Adão usava 100% da sua mente. Imagine que mente fantástica aquele homem tinha antes do pecado. Aleluia. Mas o Espírito de Deus vai renovar a sua mente, renovar seu coração. Aleluia. Você vai ter experiências tremendas com Deus. Amém. Livro de Marcos, capítulo de número 9, para uma meditação nesta noite. Uma breve meditação nesta noite. Em nome de Jesus Cristo. Eu não sei qual é, se você está com a mesma pulseira que eu estou, essa azul marinho, ela acabou, aí nós demos a verdinha. Essa aqui é de uma que nós tínhamos aí. A azul está escrito o quê? Marcos 9, 23. O que está escrito? Vamos de novo? Diga, eu creio. Fala, se tudo é possível ao que crê, eu creio. Aleluia. Falava, Senhor, quem crê, tudo é possível para quem crê. Então, eu creio. Aleluia. E a verde está escrito o quê? Filipenses 4, 13. Diga, posso todas as coisas. Não, assim ninguém acredita. Fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora, Marcos 9, 23. Tudo, mais uma vez mais forte. Aleluia. Tudo é possível ao que crê. Marcos 9, capítulo 9, versículo 14. É o texto que vamos ler nessa noite. Diz assim: quando eles se aproximaram, eles quem? Jesus, Pedro, Tiago e João. Quando os quatro, na verdade, se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que vocês estão discutindo com meus discípulos? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e este onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, ri-lhe os dentes e vai definhando. Roguei a teus filhos que o expelissem, e eles não puderam. 19. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-mo-no. E trouxeram-lhe, e quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se eu posso, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, eu creio, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizer: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e se levantou. Quando entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhe: esta casta não pode sair, senão por meio da oração e do jejum. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Diga, tudo é possível ao que crê. Fala para o seu irmão e para mim, fala para ele: minha irmã, tudo é possível ao que crê. Essa frase está amarrada na sua mão aí, na fita. Durante essa semana, para você declarar esta palavra para você mesmo. Você declarar esta palavra olhando no espelho, deitado, em pensamento, em palavra preferencialmente. Tudo é possível ao que crê. Lê esta passagem novamente. Escute bem, irmãos amados. Jesus vinha descendo da montanha. Jesus tinha subido ao monte. Em casa você lê o capítulo 9. Jesus tinha subido aquela montanha para orar. Para quê? Jesus era um homem de oração.
Jesus tinha subido lá para orar. Escute bem, enquanto ele orava, Jesus tinha o ministério dele, a vida dele pautada na oração. Enquanto ele orava, Deus se manifesta na vida dele, uma nuvem se manifesta na vida dele, e ele para essa oração levou Pedro, Tiago e João, levou os três, e ele sobe a montanha para orar, e Jesus está ali sozinho orando, e de repente Jesus começa a se transformar. No grego, a palavra significa metamorfose, é transfiguração, metamorfose, mas a metamorfose é o seguinte, é uma mudança interna e externa, mas muito profunda, como se você tinha uma fotografia aqui, na palma de minha mão fosse uma fotografia, e aí essa mudança, essa transformação, ela é tão grande que você vira uma outra fotografia, uma outra figura, uma outra imagem, é uma mudança tão profunda, que Jesus depois, quando ele estava em glória, ele apareceu para alguns discípulos dele, e eles nem o conheceram. Jesus tem essa mudança ali, na hora que ele estava na oração. Diz a Bíblia, que o rosto dele começou a brilhar, parecia sol, emanar luzes do rosto dele. Ele foi ficando diferente. A roupa dele também, é como se ele tivesse revestido de luz. Aquele ser é inexplicável, porque as coisas do céu são, na maioria, inexplicáveis. Como explicar, irmãos? Seres que têm rosto de homem, rosto de águia, rosto de boi e rosto de leão, 4 rostos em um ser só. Os filmes mais modernos de Hollywood, na área de ficção, Guerra nas Estrelas, e todos esses não chegam nem perto do que se tem no céu, e um dia você vai ver, um dia você vai contemplar da parte de Deus. Seres, irmãos, seres que têm 6 asas, e olhos por dentro e por fora. Seres que adoram, seres que se prostram, seres tão poderosos que não temos palavras para descrevê-los. Jesus ali transfigurado, então aparece uma nuvem, e o próprio Deus, irmãos, no momento da oração, diga, no momento da oração, fala assim, irmão, isso tudo foi na oração. Isso tudo foi no momento da oração que ele estava orando, porque Jesus era um homem de oração. Jesus não era um homem porque o evangelho é poder de Deus, irmãos. E ele sabia que para ter poder tem que ter oração. E se Jesus orou, eu também quero orar. Ontem eu recebi uma mensagem no e-mail de uma irmã aqui dizendo, eu quero começar tudo de novo hoje. Ela veio na tarde da bênção ontem. Ela ouviu uma palavra aqui, e quando ela saiu, disse, eu quero recomeçar. E eu disse, todo dia é dia de recomeçar, eu também quero recomeçar. Também quero. E uma das coisas que eu quero recomeçar é restaurar o altar de oração na minha casa. O rosto dele brilha. O próprio Deus defende o ministério dele. Crente que ora não precisa se defender, o próprio Deus defende ele. O crente que ora não precisa argumentar demais, o próprio Deus argumenta para ele. Então, irmãos, apareceu uma nuvem, e quando aquela nuvem, a mesma de Êxodo, aquela que Deus fala, então quando apareceu aquela nuvem, Pedro, Tiago e João estavam maravilhados, não estavam entendendo nada do que eles estavam vendo. E eles viram 2 homens, não só Jesus mais. Se você vê aqui que eles viram Elias, que representa os profetas, e Moisés, que representa a lei. Ele vê os 2, e eles sabiam, irmão, sem ninguém falar com eles sabiam quem era. E Moisés tinha vivido há milhares de anos antes de Pedro, Tiago e João. E Elias também tinha vivido milhares de anos antes daqueles homens. Mas quando eles olham no espírito deles, eles têm toda a revelação. E tem gente que fala que lá no céu você não vai conhecer ninguém. Então o céu não é céu. Você vai ter uma neurose, uma limpeza mental e chegar lá no céu e você não conhecer as pessoas. No céu você não vai ter sentimentos da mesma forma que nós temos aqui, porque o céu é mistério, diga aleluia. Mas você vai conhecer. Lázaro conhecia. O ladrão da cruz, Jesus disse, hoje mesmo vai estar lá comigo.
E aqui na visão eles veem os profetas, aquele que representa os profetas e aquele que representa a lei, Moisés e Elias. E Pedro, Tiago e João olham e dizem assim: vamos fazer o seguinte, 3 cabanas, não vamos descer daqui nunca mais, vamos morar aqui. Vamos fazer 3 cabanas, uma para cada um de vocês, Jesus, Moisés e Tiago, e Elias, Jesus, Moisés e Elias. Pedro, Tiago e João tinham essa concepção. Então de repente a nuvem manifesta, e o próprio Deus diz assim: ei, pode parar, é a Jesus, esse é meu filho amado, não tem outro. Para ser salvo é através de Jesus, não tem outro nome, não tem outra pessoa. Entre Deus e os homens, a Bíblia fala essas palavras: só existe um mediador que está no meio entre eu e esse púlpito, Jesus. Na hora da oração, o próprio Deus defende você, o próprio Deus valida seu ministério. Começa uma conversa fiada lá: vamos fazer 3 cabanas. O próprio Deus diz: ei, pode parar, não é isso não. Fala para o seu irmão: quer ser defendido por Deus? Comece a orar mais, comece a interceder. Irmãos, Jesus era homem de oração, e tem gente que passa lutas tremendas e não ora nada. Alguns dias para cá Deus tem me incomodado com isso. Fala com todo mundo, pede oração a todo mundo, mas ela mesma não ora. É hora de nós restaurarmos. Olha, irmãos, quando Jesus desce do monte, ele encontra uma confusão, irmãos. Primeiro versículo que lemos, no capítulo 9, versículo 14, ele encontra um debate. Irmãos, tem muita gente debatendo, tem muita gente discutindo, tem muita gente que dizendo: eu estou certo, não, eu que estou, e aquela confusão. Tem hora que é hora de discutir. Por exemplo, daqui umas 2 semanas, na escola bíblica dominical, nós vamos dar uma lição aqui, muito importante. E Deus me fez preparar essa lição, porque uma outra pessoa de uma outra religião chegou para uma irmã, membro dessa igreja, e falou com ela o beabá do evangelho. Ela soube argumentar, mas ela não soube dar um texto, ela não soube explicar a fé dela, ela só falou assim: me falaram. E eu fiquei triste, eu falei: irmã, eu vou lhe ajudar. E eu fiz um estudo, e eu senti de Deus, conversando até com o pastor, eu falei: vou passar para a igreja, na escola dominical, coisas fundamentais. Não tem base, não sabe, esse negócio de minha mãe falou, meu pastor falou, o presbítero falou, tudo bem, nós falamos, mas cadê na Bíblia, irmão? A esposa do Ricardo, eles vieram da Espanha, e quando ela estava lá, ela se envolveu numa religião, numa seita, não vou dizer o nome. Ela se envolveu numa seita, e eles vieram embora para o Brasil depois de muitos anos lá. E ele veio aqui para a igreja, porque ele tinha uma formação evangélica. E ela, apaixonada por ele por ela, ela veio conversar comigo e disse: pastor, eu quero servir, porque meu marido, eu confio nele. E ele me fala que essa religião aqui, essa igreja é certa. Tem muitas igrejas certas, sabe, irmãos? Mas a nossa doutrina é pautada na palavra. E eu quero vir para cá, mas eu não quero vir para cá porque ele falou, pastor. Eu preciso vir para cá por convicção. Agora deixa eu dizer para o senhor, tem 1 ano e tanto que eu estou fazendo esse estudo com essa outra seita. Tem 1 ano e tanto. Pastor, eu mudei a beça. Ela falando para mim: eu sou uma pessoa muito melhor do que eu era, muito mais calma, eu sou mais assim. Ou seja, ela teve uma grande transformação naquela seita, com aqueles ensinamentos. Eu disse: tudo bem, e preste atenção, eu quero fazer uma aliança com você. Existe o Espírito Santo de Deus, e todo aquele que procura a verdade de coração, através das Sagradas Escrituras, ele acha, o Espírito vai falar. Nós vamos conversar e estudar. Eu vou dar o material para você ler, você compara, você analisa, e deixa Deus trabalhar com você. E aí eu comecei a ter alguns encontros, e dar algum material para ler, e lá nos meus bastidores, eu sei que o Evangelho é poderoso, eu estava orando.
orando, e depois de um tempo, ela chegou para mim, uma menina que lê mesmo, você der um livro dessa grossura, ela lê assim, ó, pega e vai até acabar rapidinho, mas lê mesmo. Eu falei, então vai ser fácil. Comprei material, e dei material, e fomos comparando as doutrinas, e ela foi vendo, e de repente ela virou para mim, e ela disse, pastor, não precisa mais, já estou completamente convencida pelo Espírito Santo de Deus, Deus me mostrou, o Evangelho é transparente, irmãos, ele é transparente, se a Bíblia fala, que eu não preciso de ninguém, para me intermediar diante de Deus, então já basta, eu não preciso de ninguém, eu posso dobrar meu joelho aqui agora, e agora mesmo eu falo com Deus. Eu uso essa pulseira na campanha, só como um sinal, para nós nos lembrarmos, para que nós estamos em aliança, em oração, mas não precisa de nada disso também. Eu andando de olho aberto, eu digo, Jesus está ouvindo. Irmãos, o Espírito Santo está aqui, amém? Ele está no mundo inteiro, amém? Agora escute, há muita gente que não tem o Espírito Santo, por quê? Porque para a pessoa ter o Espírito Santo de Deus, ela tem que se entregar a Jesus. Quando a pessoa aceita Jesus, ela recebe o... Mas irmãos, até que isso aconteça, o Espírito Santo está adulando essa pessoa. Se ela vai num motel, o Espírito Santo vai atrás dela. Se ela vai na Sapucaí, no meio do carnaval, o Espírito Santo vai atrás dela. Se ela está usando droga, o Espírito Santo está ali. Ela não consegue ouvir, porque ela está oprimida, cheia de demônio. Mas Jesus, o Espírito Santo está ali. Louco, desculpa a expressão. Doido para entrar naquela vida. E limpar aquela pessoa. E dar alegria àquela pessoa. E transformar aquela pessoa. Agora tem gente que só briga. Só discute. Os discípulos estavam lá discutindo com os fariseus. Não, eu que estou certo. Não, eu que estou certo. Irmão, quem discute muito não arruma nada. Não trabalha. Tem gente por aí que diz que é apologeta, sou defensor da sã doutrina. Esses dias eu encontrei um. A minha esposa ficou 2 dias. 2 dias falou, oh, amor, tem 2 dias que eu não estou bem. Depois da conversa daquele homem. Eu disse, aquele homem está oprimido, ô Gláucia. Aquele homem está falando a coisa de demônio. Saiu do nosso meio aqui. E está conversando, conversa fiada. Está falando que Jesus é demônio, que quando a gente fala de Jesus, nós estamos invocando demônio, que isso é invenção da igreja romana, que um monte de besteira. Eu falei para ele assim, irmão, ore um pouco, irmão, porque a letra endurece, mas a oração amolece, e quando você concilia as duas, você cresce na graça e cresce no conhecimento. Eu falei, não precisa de ler, orar não, o negócio é conhecimento, e o conhecimento todo dele está vindo da internet. E é sobre isso que eu vou falar, sem ser esse domingo, talvez no outro, na escola, 9h30 da manhã. Vou trazer os textos, vou dar uma lição para você. Porque ainda faz proselitismo, sabe o que é isso? Popularmente, é assim, Bessie Fábio, eu monto uma academia de taekwondo aqui. Aí eu vou lá na porta da sua academia e falo, ó, vai lá para mim que tem um descontinho lá para você. Proselitismo é pescar no aquário dos outros. Eu falei assim, Gláucia, essas pessoas que só ficam com demanda, essa pessoa não cresce nada não. Essa pessoa fica aí, não dá fruto. Quando eu olhei o histórico de vida desse irmão e comentei com um parente dele, ele falou, não pastor, o senhor está certo. O senhor está certo. Eu falei, olha o histórico de vida desse irmão. Os apóstolos estavam aqui discutindo, e tudo sem poder, sem unção, sem graça. Porque o pai desesperado levou o filho e disse assim, ei, meu filho está endemoniado, tem um demônio que pegou ele, me ajude aí. O menino estava definhando, irmãos, o menino não crescia. Irmão, Satanás tem mirado nas nossas crianças. É muitos anos, irmão, não começou lá na Xuxa não. Na Xuxa que explodiu na Globo, os programas infantis, num nível que você nunca tinha visto. Mas que ele tem investido nas crianças há muito tempo, irmãos, há muitos anos.
Quando Deus disse lá assim, ensina a criança no caminho que deve andar. Quando Moisés falou assim, Moisés lá na Torá, ele disse, olha, investe no teu filho, educa teu filho, em casa, na rua, deitado, ministra para o teu filho. É porque ele sabia que se você não investir, o diabo investe. E aí, preste atenção. E aí, você pensa que criança aguenta um culto desse aqui? Aguenta não, irmãos. Aguenta hoje, aguenta amanhã. Eu aguento. Estou sentindo a presença de Deus aqui mesmo falando para você. Talvez vocês também estejam sentindo a presença do Espírito Santo. Mas criança não. Faz uma festa para criança. Faz uma festa de adulto e chama a criança. Vamos falar, poxa, que festa chata. Criança, festa de criança tem que ter brigadeiro. Pula-pula. Bola de soprar. Aqueles brinquedos. Linguagem de criança. E aí a gente quer montar uma igreja. E o menino ficar sentado aqui 2 horas, como você está aí. Você já é maduro. Ele não aguenta. Aí a gente faz um culto aqui na terça-feira. Pastor Luiz na frente dos adolescentes. Aí deixa tudo escuro. Liga aqui as luzes, aqueles negócios. Os jovens tal. Aí vem um outro aí. Não sei não, pastor. Falou, seu quadrado, o mundo está girando. Seu filho gosta disso. E o pessoal ali está tudo cheio de Deus. Irmãos, antigamente não podia ter nem bateria nos púlpitos da igreja. Nem bateria. Tubadora, os chamas, isso é do demônio. Quem pegou essa época? Levanta, ó. Não podia de jeito nenhum. Só a música sacra. E aí os jovens estavam tudo indo para o mundo, porque cheio de testosterona, cheio de a mil. A igreja custa pegar a linguagem, né? Evoluir, crescer. O Espírito Santo é o mesmo, mas o mundo está girando. Quando surgiu o surfista de Cristo, foi um escândalo. Aí eles vieram pedindo, nós estávamos lá na outra igreja, para se reunir lá um dia na semana. Estava tudo as salas vazias, e a gente podia emprestar. Falei, não emprestamos para eles. E eles faziam o culto dele lá daquele jeito, naquela sala. O pessoal vinha de bermudão, naquele dia do culto deles, de camisa, e fazia o culto. E eles choravam. E hoje, um dos que estavam lá, é meu amigo, e um pastor muito abençoado, e todo mundo sabe que ele é crente, aqui em Jacaraípe. Ele tem uma fábrica de prancha, aquela prancha stand-up, paddleboard, o jeito que você preferir, aquela prancha grande, gastar em inglês, e ele está lá e é crente toda a vida. Mas tem gente que está discutindo coisinha boba, coisa que a Bíblia nem fala. Fala para o seu irmão assim, vamos crescer, vamos abrir a mente. Irmãos, o que é pecado é pecado. Diz a Bíblia aqui que as roupas de Jesus brilhavam, as roupas deles reluziam. Isso fala para mim que a sua roupa e a minha tem que ser roupa santa. Roupa santa. A Bíblia fala assim, tudo me é lícito, olha bem. Aí tem gente que já pega essa palavra e fala, oba, e já passa do limite. Agora a Bíblia fala assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Tem coisa que não convém. Olha, irmãos, o texto aqui, o texto diz que os discípulos e os apóstolos estavam brigando, defendendo, eu estou certo, e aquilo estavam amarrados ali. Jesus chega e fala o que está acontecendo, e o pai do menino diz assim, ó, eu trouxe meu filho aqui, e os seus apóstolos, discípulos não puderam expulsar o demônio. Jesus fica muito triste, Jesus fica indignado com os apóstolos. Eu não sei se ele estivesse aqui hoje, como ele estaria com você e comigo.
ele chegava porque ele ficaria indignado conosco também. Uma igreja que tem um evangelho de poder, uma igreja que conhece um evangelho que é poderoso, e uma igreja que tem vivido bem aquém ao evangelho, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Tenho pedido a Deus um avivamento, para que Ele avive a nossa fé e a nossa vida, e para que aqueles sinais, prodígios e maravilhas do passado comecem a acontecer na sua vida e na sua casa, em nome de Jesus. Aqueles sinais, prodígios e maravilhas que não somente nos alegram, mas transformam a nossa vida, nos faz pessoas melhores. Eu ouvi falar de um lugar de avivamento na África do Sul. Então os irmãos estavam andando assim, o da frente foi e pegou um papelzinho de bala e jogou no chão, e esse que jogou no chão era de outro país, de outra nacionalidade. O que vinha atrás abaixou, pegou o papelzinho, botou no bolso e não falou nada. E o outro perguntou: por que você pegou? Eu falei: não pode, mas eu quero servi-lo num lugar de avivamento. Isso é pequeno, pastor, mas acontece coisas pequenas e coisas grandes. O avivamento muda a gente, muda a nossa história, muda a nossa vida. E Jesus chega e fala o que aconteceu, e ele dizia aquilo, e ele fala assim: não puderam. E Jesus pergunta: quanto tempo está acontecendo isso? E eles disseram: Jesus, desde que meu filho é pequeno, porque Satanás mira nos filhos. Hoje o pastor Fabiano falou que esse policial disse que menino de 8 anos está usando droga. Hoje os meninos estão viciados na internet, no celular, eles estão internados. Tem menino, irmãos, tem um filho de uma pessoa que eu conheço, que ele chamou ele para ir para a roça, para uma fazenda, passar 2 dias, e o menino não foi, porque o menino não consegue ficar sem celular, sem internet, nem conversa. Eu falei com o pai, eu falei: irmão, você está mal, olha, você precisa rever, porque o menino entra à noite adentro de 14 anos na internet, noite adentro, vai dormir quase de manhã, acorda 11 horas porque estuda de tarde, e aí vai a vida. Eu não sei onde vai parar, mas diga para o meu filho: não, em nome de Jesus. Jesus perguntou: quanto tempo tem isso? Desde que ele é criança. Tem hora que o demônio pega ele, o demônio joga no fogo, joga na água, ele range os dentes, ele estribula, ele não fala, ele não ouve, ele está mudo, ele está surdo, mudo e surdo. O demônio deixou ele mudo e surdo. E sabe qual é o pior? Irmãos, existe muita gente oprimida, sem saber que está oprimida. Escute bem, até essa época aqui, na época de Jesus, no Velho Testamento, você não via as opressões malignas como tem no Novo Testamento. Tinha exorcismo, mas era muito pouco. Quase não tinha casos de pessoas endemoniadas. Você quase não via isso. Quando Jesus vem, o ministério dele é cheio de pessoas, ele expulsando demônio. Aqui e ali, gente possessa. Por quê? Para quê? Porque no ministério de Jesus, ele veio abrir os nossos olhos. E quando chega Paulo em Efésios, ele diz: olha, gente, será que vocês não aprenderam que a nossa luta não é contra sangue nem carne? Que a nossa luta é contra principados, potestades e dominadores e forças do mal? Vocês não entenderam que não é contra a pessoa que se luta, mas é no reino do Espírito, porque tudo acontece primeiro no mundo espiritual. Quando Paulo fala no capítulo 6 da armadura do cristão, ele está ministrando sobre a nossa batalha do dia a dia no mundo espiritual. Ele está discernindo, mostrando, revelando, e começou em Jesus. Jesus mostrando. Então eu penso que há muita gente oprimida dentro das igrejas, com doenças e enfermidades, fruto purinho da ação maligna. Nem todas, mas muita coisa tem. Legalidades que estão lá há anos, amarras que estão lá há anos. Cada um precisa fazer uma autoanálise. Você mesmo precisa se olhar, parar e pensar e ver: por que essa área aqui eu não estou fluindo? Por que essa área minha é amarrada? Por que meu pai era assim? Meu avô foi assim? E meu bisavô? E eu também estou do mesmo jeito?
Aqui na igreja tem uma irmã que ela tem 12 irmãs. Quantas? 12. Todas casaram. Todas separaram. Eu acho que quase todas são crentes. Todas são crentes, Lai? Talvez você conheça. Não sabe, né? Não sabe se é crente. Mas de 12 irmãs, a maioria é crente. E todas tiveram o casamento quebrado. Pergunta para o irmão, isso é natural? Será que tem um demônio familiar que visita essa família e destrói a família, destrói os casamentos, os filhos são criados sem pai e longe do laço matrimonial? 12 membros dessa igreja. Você precisa olhar a sua história, olhar a sua história de vida, a sua família, e você mesmo, Deus vai te mostrar, Deus vai falar com você. Peraí, e aquilo que é ruim, o que eu faço, pastor? Aquilo que é ruim você vai repreender e vai dizer como Jesus expulsou o demônio do menino e disse para o demônio, nunca mais volte a ele. Diga, eu tenho autoridade. Diga, Jesus me deu autoridade. Na Semana Santa nós fomos para um lugar aqui, o Fabiano alugou, 8 casais, e chamou minha esposa e me chamou, e nós fomos. Cada um tinha um quarto, uma kitnet, na beira da praia, aqui pertinho. Lugar gostoso, rapaz, eu nem sabia que existia aquilo ali. Que você passa, você não vê. Vai do asfalto lá, aquela tira de terra, e a mulher fez lá uns quartos, 8 suítes, tem ar refrigerado, tem geladeira, tudo direitinho, banheiro. Então cada família ficava dentro do seu quarto ali. E nós fizemos compra, as meninas fizeram, e a gente comia ali. E tem anos que eu não fazia isso. E aí eu fui agora com a minha esposa, nós fomos, e com eles, e foi um momento muito agradável. As crianças lá, eu vinha para o culto, de sexta-feira, e voltava para lá, estava igual que eu estava de férias, foi muito bom. No domingo eu vim, o pastor Fabiano pregou para mim no segundo, falei, prega para mim no segundo. Só fiquei no primeiro e voltei para a praia. Fizemos uma fogueira lá na beira da praia, a praia parecia que era só para nós, perto do Sesc ali, naquela região ali. Mas uma hora lá apareceu um cachorro, nós fazíamos aquela comida, muita comida. E aí, sentado lá naquela mesa, assim, tinha uma área, e parecia galinha, não sei de onde vinha, mas aparecia cachorro, acho que era dos vizinhos. E apareceu um cachorro, e os meninos sai, e aquele cachorro estava me dando nos nervos já. Toda hora aquele cachorro estava lá pedindo comida. E as crianças e tinha a Júlia, que não pode ver cachorro, ela não consegue, ela corre para casa, com medo, né, Dedê? A Clara, a Júlia até ficou com raiva, ela está aí, né? E aí, teve um momento que eu olhei aquele cachorro, e ele estava assim, sai, eu levantei da mesa, sai agora, sai, tio! O cachorro botou o rabo no meio das pernas e passou debaixo da cerca, e sumiu, e tinha um irmão do lado, e falou, rapaz, até eu assustei. Eu disse, olha, tem que ser assim. Tem hora que o diabo não adianta você falar, sai, demônio. Tem hora que você tem que se encher de razão, na sua autoridade, no espírito, aquilo mexe com a sua fé, com as suas emoções, você usa a sua autoridade e diz, eu sou autoridade, sai agora e não volte nunca mais na minha história. Você levanta a voz e diz assim, glória a Deus. Você levanta a voz e diz, meu pai era assim, meu avô aconteceu isso, meu irmão, mas eu não aceito mais isso. A minha família começou a beber, fulano começou novinho, fumar beltrano e tal, seja o que for, o Espírito vai te mostrar. Tem muita família oprimida, irmãos. Uma vez eu fiz uma análise, eu disse, o meu avô perdeu tudo, meu bisavô perdeu tudo, e minha avó contou a história, eu disse, ei, pode parar, hoje rompe isso aqui. Às vezes o diabo, escute, ele não pode tocar em você, mas sabe o que acontece? Ele toca nos familiares seu e te afeta do mesmo jeito. Irmão Silvio, levante a mão em nome de Jesus, bem alto, olha lá, aquele varão lá, pode olhar. Levanta, irmão Silvio, ficou com vergonha agora? Obrigado, pode se assentar, querido. Irmão Silvio é companheiro meu de muitos anos. Ele era membro dessa igreja, hoje não é mais. Mas é amigo meu, é homem de Deus. Um dia, esse irmão tinha uma cachorra. Escute, esse homem tinha uma cachorrinha.
E esse homem não faltava oração, né, irmã Ilai? Estava aqui, ele é muito consagrado. E ele tinha uma cachorrinha. E ele estava passando uma luta na vida dele. E quando ele chegava em casa, a cachorrinha lá corria. E abraçava ele, beijava, cachorro. E ele chegou, a cachorrinha não foi encontrá-lo no portão. Então, ele falou, cadê minha cachorra? E ele foi, ele tinha uma cadeira lá do papai, ele sentou na cadeira. E ele olhou, a cachorrinha estava deitada. Ele estranhou, porque não é a atitude dela. E ele percebeu que a cachorra estava doente. E ele medicou a cachorra, não sei se levou no veterinário. Eu sei que passou um dia, passou 2, e a cachorrinha estava lá moada, ele ficou preocupado, ele tinha amor pela cachorra, e a cachorra nada. Isso ele me contando depois, hein? E ele veio para a oração, e quando ele levava o pão para casa, quando chegava cedo, mais ou menos assim. A cachorrinha doente, falou, meu Deus, eu vou perder minha cachorra. Eu já estou enfrentando uma tristeza tão grande. Estou passando uma luta tão grande. A maior luta que ele estava passando na vida dele foi aquela época. A luta no casamento dele. Ele é a esposa. A filha dele está aí. Hoje é uma mulher assistindo. Ele estava passando aquela luta. Então ele sentou naquela cadeira, vindo da oração. Ele achou que a cachorra ia morrer. Mas de repente ele ouviu o Espírito Santo falando com ele. E o Espírito Santo falou, e a cachorrinha estava deitada assim, já tinha dias. Ele olhou para a cachorra e falou assim, Satanás, é você, sai agora em nome de Jesus. Sabe o que a cachorra fez? A cachorra ficou em pé, balançou todinha e ficou normal. Foi isso, irmão Silvio? Você me contou? Pode aplaudir Jesus, irmãos. Olha ele aí. Eu nunca esqueci desse fato, porque se o diabo às vezes não toca em você, toca no seu filho, põe uma enfermidade, você tem que sair no meio da noite, vai para o hospital, enfrenta aquela fila e perde o seu sono, e você pode até levar e deve levar, mas antes no carro você vai orando, você vai repreendendo, você vai ungindo. Se não tem óleo, nós vamos te dar nessa campanha, você mesmo põe a mão e você usa a sua autoridade. Porque Jesus ficou indignado com os discípulos. Eu dei autoridade a vocês e vocês não usam. Diga, eu sou autoridade. Diga, eu sou autoridade. E quando chegou, o pai disse, o senhor pode me ajudar? E ele disse, o senhor tem condições de me ajudar? O senhor pode fazer alguma coisa? E Jesus disse, eu posso fazer sim. Na verdade, eu quero dizer para você que tudo é possível para quem crê. E ele expulsa o demônio. Eu usei esse versículo, esse texto, baseado na criança, para abrir seus olhos, porque às vezes o adversário está te atacando suas finanças, e você nem sabe. Você está, entende? É claro que se tem brecha, você deve pedir a Jesus para tampar a brecha. Se eu passo teu sangue aqui, me perdoa, se arrepender, abandonar e largar. Mas Deus tem muito mais para nós, diga amém. Fala para o seu irmão, Deus tem muito mais do que você tem vivido. Deus tem muito mais para você. Porque tudo é possível ao que crê. Diga aleluia. Feche os seus olhos. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Restaurar seu altar de oração. Restaurar seu altar de oração. Ter uma vida íntima com Deus e usar sua autoridade. Em nome de Jesus. Você é autoridade, amém? Oh, Jesus, diga, Senhor, eu quero restaurar a minha autoridade. Talvez você já ouviu isso, mas eu vou lhe falar agora. Olhe para cá, estamos encerrando. Diga, eu sou autoridade. Toda vez que você vê essa fita, você vai lembrar que você pode, se você crer. E você vai dizer, eu creio. Você é autoridade. E porque eles não usaram a autoridade, Jesus ficou indignado com eles. Segundo aos Coríntios 5:20, quem sabe o que diz lá? Segundo aos Coríntios 5:20. Isso mesmo. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Vamos falar? Diga, eu sou
embaixador de Cristo. Fala para o seu irmão, fala: eu sou embaixador. Eu sou autoridade. Você acha que o ministro pode repreender um demônio na vida de uma pessoa? Ele pode até repreender, minha irmã, um demônio na vida da pessoa, mas conforme o demônio sai por interesse. Um ministro da Dilma, eu estou falando. Ministro da Dilma. Ou do Barack Obama, do Obama. Mas você pode. Diga: eu sou ministro do céu, de Deus. E eu quero encerrar falando isso para você, que você já sabe, vai ouvir de novo. E aí eu vou orar por você. Um ministro é um cidadão de outra nacionalidade, num país estrangeiro, representando aquela nacionalidade que ele faz parte. Por exemplo, o embaixador dos Estados Unidos, eu acho que mora no Rio de Janeiro, mas suponhamos que seja lá mesmo, porque lá tem uma embaixada. E esse embaixador dos Estados Unidos que mora no Rio de Janeiro, ele mora numa casa murada, onde as leis do Brasil não valem nada lá. Dentro daqueles muros, a lei que vale é a lei dos Estados Unidos, mas a casa é no Brasil. Mas lá dentro a lei brasileira não vale nada. A lei que vale lá, a Constituição, é americana. Você é embaixador de Cristo. Você vive aqui, mas a lei verdadeira que rege a sua vida é a palavra. Essa é a lei maior. Esse embaixador, se no Brasil deu uma crise financeira, ele não quer nem saber. Uma crise, falta dinheiro, falta tudo, ele não quer nem saber, porque os Estados Unidos depositam em dólar para ele, ele recebe aqui nos Estados Unidos. Enquanto está todo mundo quebrando, ele está com o salário dele normal, porque o país dele lá não está com crise, quem está é o nosso. Quem está entendendo, diga aleluia. Sua pátria é o céu, irmão. Quem te sustenta é Deus. Você é a autoridade de Deus, use essa autoridade. Se ele sair lá no Rio de Janeiro, vamos supor que o exército está na rua, dando tiro em traficante dando tiro no exército, aquela luta terrível, ninguém sai de casa, só a polícia e o soldado. O embaixador, se precisar, ele entra naquele carro blindado dele e sai. Tiro passa para lá, pega aqui, mas ele está todo protegido, cheio de polícia, escolta. Ele tem segurança. Diga aleluia. Sabe quem faz a minha segurança? Os anjos do Senhor. Fale comigo assim, levante a sua mão aos céus e diga assim: porque Ele dá ordem a meu respeito, para que os anjos dele me guardem. Salmo 91. Aleluia. É Ele quem nos guarda. Não tem crise do céu, irmãos. É o Senhor. Você é autoridade. Deus quer desatar a sua vida. Fala para o seu irmão: Deus quer desatar a sua vida, meu irmão. Você precisa ser feliz, mais feliz, e usar tudo que Deus tem para você. Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé. Vamos orar, vamos cantar para a gente orar, vai. Você é a autoridade. Sai, não volta nunca mais em nome de Jesus. É desse jeito. Eu creio no poder da oração. Vou levar, vai, solta a voz, cante. Vou levar meus problemas pra Deus. Entregar meus problemas.
abençoar minha família, minha casa, meus irmãos. Mas eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Aleluia. Meu irmão, está firme? Está firme? Perguntar à esposa que é melhor. Está firme? Glória a Deus. No último culto ele veio aqui na frente e falou: pastor, eu quero aceitar Jesus. O senhor não fez apelo, mas eu quero aceitar Jesus. Aleluia. Eu falei que ia te dar uma Bíblia, né? Vou dar hoje. No final você pega comigo. E você, varão? O que você me falou mesmo? O que ele falou? Vem cá. Faça favor. Canta, vou levar. Vou levar meus problemas. Já estamos encerrando, segura aí. Entregar meus problemas pra Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos. Mas eu creio. Mas eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Irmãos, escute isso aqui. Teve uma vez que o pastor falou comigo para mim cá orar para mim parar de fumar. Ele fumava muito, não conseguia parar. Aí a irmã dele falou comigo que ele fumava, né, Nath? Eu falei: manda ele vir aqui, que eu vou orar e Deus vai abençoar. Só que nesse dia ele não pôde orar. Mas esse mês eu parei de fumar em nome de Jesus. Tem 3 meses que eu não fumo mais. Ô irmão, fala pro seu irmão, só de estar aqui, sua presença, só a presença sua, a unção que tem na sua vida, já abençoa esse lugar e as pessoas. Senta ali. Vou levar meus problemas. Entregar meus problemas pra Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos. Mas eu creio no poder da oração. Em nome de Jesus, meus irmãos, levante a mão aos céus, levante a mão aos céus. Você que está aqui hoje, que ouviu a palavra, eu quero profetizar em nome de Jesus Cristo, que a mão de Deus está sobre a sua vida. E nesta noite, o Senhor renovou a sua autoridade, meu irmão. Jesus renovou a sua autoridade. Jesus renovou a unção na sua vida. E eu quero profetizar. Recebe a profecia aí. Eu quero profetizar em nome de Jesus que milagres vão acontecer, já começaram a acontecer na sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo que aquilo que está amarrado, eu dou ordem, solta agora em nome de Jesus. Aquilo que está preso, aquilo que te oprime, toda maldição, toda sequela, toda praga, toda inveja, toda amarra, em nome de Jesus. Agora diga comigo, diga: eu vou arrebentar a boca do balão, em nome de Jesus. Diga: eu vou além. Diga: a unção de Deus vai me levar onde eu nunca pensei que eu iria. Diga: eu vou conseguir, eu vou ser o que eu nunca seria. A unção de Deus, poder de Deus vai te levar, irmão, vai te abençoar. Use a sua autoridade, deixa Jesus brilhar através de você. Aonde você vive, lá na praia, no campo, na montanha, na igreja, no trabalho, brilhe Jesus. Deixa a alegria fluir na sua vida. Use a sua autoridade.
Quando você chegar, use a sua autoridade. Diga: demônio, vai saindo, porque o ungido de Deus está chegando aqui agora. Aleluia. Abençoe seu casamento. Coloque a mão sobre a sua cama em casa e diga assim: essa cama aqui é o lugar da bênção de Deus. Eu vou dormir sono do justo, sonos que renovam, descansam. Eu e minha esposa, vai no quarto dos seus filhos, usa a sua autoridade, ministra a bênção. Não diga assim, irmão, olha aqui, não diga assim: se Deus quiser, se Deus quiser. Não, não, diga em nome. O embaixador, irmãos, o embaixador, quando ele vai, Brás, quando ele vai, ele não diz assim, ele já vai com convicção. Ele sabe o que o patrão dele quer. E ele chega e diz assim: em nome de Jesus. Então, quando você chegar perto do seu filho, você abraça ele e diz para ele: em nome de Jesus, você será um grande homem nesta terra, terá um bom emprego, você vai se formar, você vai ser bem sucedido, Deus vai te abençoar para o nome dele ser glorificado. Seu filho pode chegar perto de você bêbado, na noitada você abraça e diz: vem cá, homem de Deus. Ele vai estranhar, mas você vai dizer: eu profetizo na sua vida, você é um homem de Deus, te prepara, porque esses dias de cachaça estão contados, em nome de Jesus. Meus irmãos, alguém aqui quer entregar sua vida a Jesus nessa noite? Só levantar uma mão, onde você estiver. Alguém? Alguém agora? Você ouviu a palavra, você está afastado, eu quero convidar você. Vamos fazer diferente? Essa pessoa que está do seu lado vai te convidar agora, mas convida direito, para ele aceitar. Se você convidar de qualquer jeito, ele pergunta para a pessoa que está do seu lado: quer entregar sua vida a Jesus hoje? Ah, eu já sou crente. Tudo bem, então, eu também. Dá um abraço nele e diga: que bom. Aleluia. Agora, se ele quiser entregar a vida a Jesus, você fica com ele aí. No final você vai anotar o nome dele e passar para os obreiros. Em nome de Jesus. Pai, meus irmãos, que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que as doces e eternas consolações do Espírito Santo venham sobre toda a igreja, agora e para todo sempre. Vai nesta unção, nesta autoridade, porque Deus